Ferrari decidiu dispensar Mattia Binotto do cargo de chefe de equipe depois da desastrosa temporada de 2022 na Fórmula 1. Agora, a escuderia mais tradicional do grid procura um substituto. Mas quem poderia substituir, entrar no lugar do Binotto? E que características essa pessoa precisa ter para comandar uma equipe do tamanho da Ferrari? É o que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para falar um pouco sobre essa chefia da Ferrari que agora está em aberto depois que a equipe decidiu dispensar Mattia Binotto. Quem vai ser o novo chefe? Que características esse novo chefe precisa ter? Mas antes da gente mergulhar nessa análise, nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não o fez, que você deixe o seu like e que acione o sininho para não perder nada do nosso conteúdo e permita que o seu celular também notifique cada vez que um vídeo novo entrar, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho da Ferrari, dessa chefia da Ferrari. A gente sabe que liderar a Ferrari não é um cargo muito fácil, né? É um cargo bastante difícil, que tem uma exposição enorme, que uma cobrança maior ainda, porque a Ferrari é, de fato, a equipe mais tradicional do grid, é aquela equipe que participou de todos os campeonatos, enfim, que é a mais vencedora, e ela está agora nesse momento de transição, desde a dispensa do Mattia Binotto depois dessa temporada desastrosa na Fórmula 1. Mas quem poderia ocupar esse cargo? Que características essa pessoa precisa ter, né? Porque muitas das críticas que foram feitas para o Mattia Binotto têm a ver com a liderança dele, com algumas falhas em lidar, por exemplo, com os pilotos, falhas em lidar com a parte estratégica, falha em lidar com o próprio objetivo da temporada. Lembra uma entrevista que ele deu, que ele dizia assim, que a gente quer ter um carro muito competitivo, mas não pensa necessariamente em ganhar o campeonato. Como assim, Binotto? Sabe? Então, assim, esse tipo de situação é que levaram muitas cobranças para a Ferrari. E aí, aliado a isso, todo esse campeonato complicado, né, marcado por muitos equívocos aí, tanto da chefia quanto dos pilotos, enfim, vários fatores nesse sentido. E ao fim e ao cabo, a cabeça do Binotto foi cortada. E agora a Ferrari procura um novo substituto. Mas, assim, na minha visão, a Ferrari precisa de alguém que reúna características de chefes que foram da Ferrari mesmo nos últimos anos. Mas eu destaco primeiro o Jean Todt. Claro que ele é um grande farol nesse sentido, porque ele foi o chefe de equipe mais vitorioso da Ferrari, né? Ele montou aquela equipe que depois ganhou muita coisa, muitos títulos seguidos, corridas, com o Michael Schumacher, mas que tinha Ross Brown, Rory Byrne e uma série de outras pessoas que compunham esse grupo tão vitorioso. Então ele é a primeira pessoa que a gente se espelha. Por quê? Porque ele tinha uma grande inteligência, assim, era muito inteligente e tinha uma grande noção de administração, de como lidar com uma equipe do tamanho da Ferrari, né? E tinha um grande trânsito pelo paddock e era alguém, sobretudo, né? Assim, a característica máxima, pulso firme. É aquela pessoa que vai cobrar, que vai e que ao mesmo tempo em que ela cobra, é a pessoa que fica lá para defender as suas decisões, que não tem medo de A, B ou C e que não tem medo também da chefia, né? Porque a Ferrari tem esse problema. Ela tem um chefe que se reporta a uma diretoria, a um conselho, a um presidente. E o Jean Todt conquistou essa confiança do Luca di Montezemolo, que na época era o presidente da Ferrari. Então ele reuniu todas essas características muito importantes que fizeram naquele momento a Ferrari muito vencedora. Mas eu também pego uma coisa que é importante no Stefano Domenicali, por exemplo, que é alguém que tem um trânsito muito importante no paddock da Fórmula 1, que conversa com todo mundo, que conversava com todo mundo, que entendia muito bem ali daquele riscado político. Não que o Jean Todt não soubesse, não fazia isso muito bem mesmo. Mas o Domenicali também tinha essa vantagem e ele foi o último cara a vencer
com a Ferrari, né? Temos que falar isso. E por muito tempo foi o braço direito do Jean Todt. E por fim, acho que Maurizio Arrivabene, que hoje aí enfrenta muitos problemas lá na Juventus, na Juve, da Itália, ele era um cara que sabia muito bem lidar com os pilotos. Essa era a grande vantagem, uma das principais características do Arrivabene, porque ele protegia os pilotos, ele conseguia ter uma boa liderança lá dentro com eles, uma boa conversa. Um dos problemas do Binotto foi exatamente isso, né? Ele não conseguiu ter essa conversa, tanto que depois ficou sabendo que existiu ou existiria, né, um grande desentendimento entre Charles Leclerc e Binotto, né, que ficaram sem se falar por muito tempo. Também houve algumas rusgas aí com Carlos Sainz, então enfim. E o Arrivabene nunca foi muito assim, né? Ele sempre foi muito de ficar ao lado, né? Então, assim, por exemplo, na época em que ele foi chefe, que o Sebastian Vettel disputava, por exemplo, o título com a Mercedes, com o Hamilton, e eventualmente houve problemas, houve erros, ele ficou muito à frente do Vettel nisso, ele protegeu o Vettel contra isso e foi muito importante. Foi uma pessoa muito importante para a equipe desse ponto de vista. Então, na minha visão, a Ferrari, para liderar a Ferrari, precisaria unir todas essas, um pouquinho de cada chefe desses recentes, para que a Ferrari consiga verdadeiramente se reorganizar. Ela já tem um ponto de partida importante do desenvolvimento do carro e realmente precisa de uma liderança também muito firme, de pulso firme, de cobrança, que tenha um trânsito muito importante, muito fácil dentro do paddock e que ao mesmo tempo saiba lidar com os pilotos e administrar bem a equipe. Porque a Ferrari sempre vai estar sob os holofotes. Seja disputando o título, seja passando perrengue, seja em crise. Então, assim, precisa de alguém muito forte à frente dessa equipe. Vamos ver o que acontece e os próximos capítulos aí. Quem será que vai assumir o cargo de chefe de equipe da Ferrari? Deixa aí nos comentários. Eu volto. Aliás, acho que esse é o último vídeo do ano, hein? Até ano que vem. Tchau!